Para fazer a abertura, passamos a palavra ao presidente da ACRJ, senhor Josier Marques Vilar. Olá, Ricardo Amaral, que bom te ver. Muito obrigado, Reinaldo, Anselmo, a nossa dama do cinema, Luci, a nossa dama da moda, da comunicação e do jornalismo, Hildegard, ao nosso grande inspirador, Haroldo. E muito obrigado por proporcionarem a todos nós, junto com Anselmo Góes, essa figura queridíssima do jornalismo brasileiro, uma referência para todos nós, de amor e de paixão pelo Rio. Aqui é uma mesa de Rio Maníacos. Esse é um painel de Rio Maníacos, de pessoas que adoram a cidade, que curtem a cidade, que querem que essa cidade volte a ser atrativa para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar, com segurança, com segurança. Esse grupo de pessoas aqui presentes representam a alma do Rio de Janeiro, cada um com as suas características, com as suas contribuições, mas eu percebo aqui que isso aqui tem o DNA da cidade, o DNA da cidade. E nós estamos aqui hoje, vocês sabem, eu sou médico, Hilde, e o DNA é uma proteína do nosso passado, é o que nós carregamos da nossa história. A gente precisa desse DNA que vocês carregam, para que nós possamos construir uma nova proteína, que é o RNA, é a proteína do futuro. Então, é com base no DNA que cada um de vocês carregam, que nós, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, queremos construir o RNA dessa nossa cidade. Muito obrigado em nome de todos os cariocas, de todos os amantes da cidade, por tudo que vocês fizeram ao longo desses tempos. E agora eu vou entregar esse microfone para o nosso mestre de cerimônias, MC Ricardo Amaral, conduzir esse nosso encontro espetacular a partir de agora. Muito obrigado, Ricardo Amaral. Boa noite a todos. Caro José, para mim é um enorme prazer estar aqui nessa sua nova gestão aqui da Associação Comercial, que está nos enchendo de esperanças e vejo planos pipocarem aqui. E o importante não são só planos, são realizações. Vamos todos de mão dada tentar fazer com que os planos se transformem em verdade, em realizações próximas. Todos nós preocupados com o Rio de Janeiro, mas todos nós animados com o Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio de Janeiro requer animação. E o time que eu tenho hoje aqui, o prazer de estar ao lado, primeiro, são amigos da vida toda, né? E segundo, são pessoas que efetivamente representam, quer dizer, o DNA do Rio de Janeiro de uma forma plena. Começando pelas senhoras presentes, nós temos aqui do meu lado direito a Luci Barreto, que personifica aqui neste momento, quer dizer, o cinema brasileiro, o cinema carioca, o cinema que foi feito nessa cidade, foi feito nesse país. Ela, ao lado do Barretão, que está aqui na nossa frente, eles simbolizam a semente e a árvore plantada do cinema brasileiro, do cinema carioca. Muito bem, do meu lado esquerdo, a nossa Hildegard Ângel, que simboliza diversas coisas que foram a vida dela. Significa do entretenimento, significa a informação, que ela exerceu durante anos e anos de uma maneira magnífica, revolucionando o setor com a sua personalidade e movimentando a sociedade carioca de uma maneira muito interessante, coisa que faz tanta falta hoje em dia.
Aí o Degas, que é uma pessoa que, além de jornalista, é uma pessoa cheia de ideias. E ela sempre, de alguma maneira, participou de tudo, colaborando com as ideias e colaborando com a sua participação. Comigo, nós fizemos diversas coisas juntos. Muito bem. Daí, passando para os nossos homens presentes, indo do nosso querido Haroldo Costa, grande produtor, grande conhecedor da música popular brasileira, grande autor da música popular brasileira, de livros sobre a música popular brasileira, um carioca de alma, o primeiro Orfeu de Vinícius de Moraes, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Enfim, um personagem que falar em Haroldo Costa, como falar em todas as pessoas presentes aqui, é um cariocaço, né? É um carioca vestido de paletó e gravata, né? É uma pessoa estilosa, é uma pessoa que tem cara do Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro. Adoro Haroldo Costa e vamos ouvi-lo aqui com enorme prazer. Temos depois aqui o nosso querido Anselmo Góes, o homem que personifica ainda as colunas que tanto movimentaram o Rio de Janeiro, responsáveis pelos bastidores, responsáveis por as informações que excitavam a cidade, que excitam a cidade a se mover. E que nós lamentamos que seja hoje uma vez por semana, embora ele esteja presente diariamente na internet, que é o novo caminho de todos. Mas o Anselmo é o último dos grandes colunistas que ficaram imprescindíveis, né, no sentido da informação, no sentido... Ele veio da Veja, eu acompanhei tanto a carreira de Anselmo. Então, o Anselmo é aquele carioca não nascido no Rio, mas que se incorporou de uma maneira fantástica. É o nosso homem aqui da comunicação também hoje à noite. E temos o Reinaldo Paz Barreto, que esse aqui é o Rio de Janeiro vivo. O Reinaldo é um personagem fantástico, excelente jornalista, ele é, acima de tudo, um grande carioca. Família de diplomatas ele personifica o grande conhecedor do Rio de Janeiro, do seu passado, como ninguém. Ele tem uma memória e, junto com a memória, ele carrega com ele o carioquismo, o humor do Rio de Janeiro. Ele, quando escreve ou quando fala, ele tem uma memória incrível, né? Então, vamos somar. Obrigado também, Reinaldo. Obrigado, Anselmo. Obrigado, minha querida. Obrigado a todos presentes aqui. O seguinte, vamos então escutá-los. O painel, ele fala de comida. Como é que é? Comida, diversão, cultura, arte. O Rio na sua mais perfeita tradução. Então, vamos aqui traduzir esses temas. Eu queria só dizer a todos o seguinte, antes de começar. Eu participei de muitas comissões estaduais de turismo, comissões municipais de turismo, que tinham outros nomes, tinham também nome de
um determinado momento chamava Plano Maravilha, outro chamava-se Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro, outro chamava, enfim, os nomes diversos, mas era a mesma coisa, que eram grupos ou menores ou maiores que debatiam sobre o Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade também de, durante 2 anos, ser diretor da Embratur, quando não existia Ministério do Turismo, aqui no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, a Embratur, a sede da Embratur era no Rio de Janeiro. Muito bem. Todas as vezes que eu sentava à mesa para discutir sobre o Rio de Janeiro, nessas ocasiões, eu colocava sempre uma mesma coisa, que é a necessidade do Rio de Janeiro ter um calendário. Quando eu falo de Rio de Janeiro, é o Estado do Rio de Janeiro, porque nós somos um só. Agora, mas enfim, nós temos que ter um calendário. E sempre justifiquei o porquê do calendário, vendo o que acontece em diversos lugares do mundo com o turismo, cultura, e aí a gastronomia vem junto, articulados. Eu, por exemplo, sempre citei o plano da Côte d'Azur, que se uniu numa associação e transformou a Côte d'Azur no inverno no verão. Ou seja, a Côte d'Azur, que era muito procurada durante o verão, ela passou a ser também muito procurada durante o inverno e as outras estações, porque fizeram um calendário poderoso. Começaram com o MIDEN, que era o Marché Internacional de Disque Edition Musical. Depois veio o Festival de Cinema, logo em seguida, não sei até se um foi o primeiro ou o outro. Depois veio o Festival do Cinema Publicitário. Depois veio o Festival do Circo. Depois veio a Fórmula 1, enfim. Eles começaram a articuladamente fazer um calendário espetacular, fazer com que a hotelaria vivesse o ano todo, e a gastronomia também. Não é? Isso foi plantado ao correr dos anos, mas isso foi no comecinho de 70, atingiu seu apogeu e foi um sucesso bárbaro, e como é até hoje. Mas, enfim, por que não o nosso calendário do grande evento, do mega evento, do grande evento, do evento de porte médio, do pequeno e do micro evento? Porque nós temos que viver de um calendário poderoso para que a nossa hotelaria viva, a gastronomia cresça, o comércio funcione melhor, enfim, para movimentar a economia desse Estado, cuja o direcionamento sempre foi a cultura, sempre foi o turismo, sempre foi tudo aquilo que nós estamos falando, embutido aí a gastronomia e a arte, claro. Então, essa minha colocação é uma colocação que eu sempre fiz. E eu gostaria, então, que nós agora pudéssemos conversar um pouco sobre esses diversos aspectos e deixar lembrado essa semente aqui do calendário importante que tem que ter o Estado do Rio de Janeiro. Então, eu vou dar a palavra, em primeiro lugar, a Lucy Barreto, que vai externar os seus pensamentos e as suas colocações. Bem, boa tarde a todos, boa noite, né? Quero cumprimentar a todos, agradecer ao nosso presidente Josié por esse convite e por essa oportunidade, né, de estar com os nossos amigos e de falarmos um pouco da nossa cidade, né, que é sempre importante. E concordo com Ricardo, que falou de um calendário. Isso é muito importante. E eu diria o quanto o cinema pode fazer por isso também. Não é? Vamos nos lembrar
da Califórnia e de Los Angeles, meu Deus do céu. O Rio poderia fazer muito mais do que isso, porque, em primeiro lugar, não é uma cidade poluente, para começar. Lá eles têm petróleo também, que atrapalha um pouco, né? Então, e tudo está concentrado em Los Angeles. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma paisagem muito mais, digamos, muito mais bela. Temos também toda uma multiplicidade racial, que ajuda muito para você fazer seus filmes, compor tudo. Outra coisa, temos a paisagem, que lá não tem, aqui nós temos. Nós podemos filmar aqui no Rio de Janeiro todo o Brasil. Eu filmei cenas de Bye Bye Brasil, planos próximos, na Floresta da Tijuca. Eu filmei alguns planos também. Qual foi o outro filme que eu também filmei aqui? Interiores, Luiz Carlos, me ajuda às vezes. Gabriela não foi em Paraty? Mas não, Gabriela não é nossa produção. Não, nossa. Mas foi no estado do Rio, foi em Paraty. Eu filmei também aqui. Onde é que está a cidade? Espera aí. Não importa, porque você tem aqui, além da paisagem, que é uma beleza, né, que é procurada por todos, você tem também uma facilidade muito grande da variedade que você encontra na sua paisagem. Essa paisagem já foi explorada por muitos filmes internacionais, né? O Homem do Rio e tantos outros que aqui foram feitos. E gostaria de dizer também que talvez aqui no Rio de Janeiro nós pudéssemos ter um pouco mais de dedicação a isso. Agora, por exemplo, nós terminamos um filme em Maceió, no Rio Grande em Alagoas. E tivemos muita colaboração do governo de Alagoas. Por quê? Porque eles têm interesse em que se filme lá. Eles querem vender a paisagem deles, né? Todo aquele sol, todo o Equador, né? E toda a coisa latina, né? Terminamos lá. Terminamos não, o filme está parado. Nós rodamos e montamos. Mas vamos terminar. É um filme do Carlos Diegues. Terminamos também um filme em Curitiba, onde tivemos a colaboração também, não só da Prefeitura, do Greca, que agora é prefeito de lá, como tivemos também do Ratinho, do governador do Paraná. Quer dizer, está havendo uma mudança de pensamento. Quer dizer, eles estão encarando o cinema como ele deve ser encarado. Quer dizer, vendendo a paisagem, vendendo o povo, vendendo a comida, porque há muita diferença. O Brasil é um país muito grande, então você tem nas diversas regiões uma grande variedade, né? Então, o Rio, eu encontrei essa facilidade aqui há alguns anos atrás. Recentemente, não tenho encontrado. Foi na época da administração, na prefeitura, do Luiz Paulo Conde. E a secretária de Cultura, Helena Severo. Naquela ocasião, nós filmamos o Bossa Nova, que era um filme de coprodução com a Sony Classics. Então, o Conde só me fez um pedido. Ele disse: Lucy, eu quero que você mostre no filme
esses edifícios que eram Art Deco. Olha que danado, né? Art Deco. Você veja nas suas locações o que você pode fazer. Evidentemente que eu coloquei todos os prédios que ele queria. Entre eles, um que fica ali na saída do Paissandu, que é um prédio lindo, que tem toda uma fachada muito bonita. Tem um outro prédio também, onde morou a Lourdes Catão. Aquela fachada é linda também. Enfim, ele queria isso. E depois, mais tarde, uma revista de arquitetura escreveu para nós, uma revista americana, querendo saber e se interessando por aqueles prédios. Vocês vejam, é uma pequena coisa, você pensa que não tem importância, mas não. Eu recebi o mesmo retorno depois com o filme Flores Raras, também rodado aqui no Rio de Janeiro, pela casa do Niemeyer, lá em Petrópolis, né? E também pela jardinagem do nosso querido Burle Marx. Exatamente. Então, o cinema vem de tudo, né? Tem que ter isso na cabeça, né? E o que mais que eu queria contar para vocês? Sim, o Bossa Nova, por exemplo, que foi distribuído pela Sony Classics, ele foi visto nos Estados Unidos, ele foi distribuído nos Estados Unidos em 600 cidades. 600, gente. Ele foi passado em 80 países. Bossa Nova, vendendo o Rio de Janeiro. Muito bem. O Flores Raras também foi passado, eu não tenho o número de cidades, mas foi distribuído internacionalmente. Quer dizer, a nossa ideia na Hélice Barreto, a minha ideia como produtora, foi sempre de que um filme é uma indústria. Então, você tem que ter o tamanho do filme para fazer um filme para o mercado nacional ou para o mercado internacional. Quer dizer, eu sempre tive na minha cabeça que você deve, com um filme, você deve falar para o mundo. Você não pode falar para algumas pessoas. Até pode, dependendo do orçamento. Tudo é uma questão de custo e benefício. Que eu, como boa produtora, que sei que sou, não sou modesta, não. Então, era só calcular um pouco isso. Que tanto que os nossos filmes sempre devolveram o que nós empregamos, né? Os nossos orçamentos nunca ficaram deficitários. Então, você pode fazer o filme que você quer. É tudo uma questão de custo e benefício. É só isso. Agora, então, o Rio de Janeiro, meu Deus do céu, não tem nada melhor, nada de cenário mais bonito, gente bonita. Nossa Senhora, é onde tem as pessoas mais bonitas, eu acho, do Brasil. E, além da música, do carnaval, e tem muita coisa que você pode explorar. Bom, em princípio, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu acho que a indústria cinematográfica é o maior volume, junto com a indústria do entretenimento e do lazer cultural, é o maior volume de negócios do mundo. Ele envolve, para eu não me enganar, 2 trilhões e 300 bilhões de dólares como volume de negócios. E só fica atrás da indústria de armas, que é o maior cifra de negócios, e a indústria da aeronáutica. Em terceiro lugar, é a indústria do cinema, do audiovisual e do entretenimento. Olha, eu podia continuar a falar aqui muito, viu? Mas eu agradeço imensamente a vocês.
Lucy, querido, é o seguinte, parabéns pelas suas palavras, que elas são realmente um retrato vivíssimo do que acontece, das possibilidades, do que se deve fazer com o Rio de Janeiro. A cultura dos países sempre foi vendida através dos meios de comunicação, especialmente do cinema, não é? Os americanos usaram e abusaram, quer dizer, foi um mecanismo pós-guerra que os americanos usaram muito, foram exatamente, quer dizer, as produções cinematográficas. Até os programas de boa vizinhança eram realizados utilizando o mecanismo do cinema. Como, por exemplo, nos anos 40, nós fomos aqui premiados com a visita do Disney, não é? Que não só criou algumas coisas importantes, mas criou, por exemplo, o nosso querido o Zé Carioca, né? Que está amortecido, que nós precisamos fazer uma força para o Zé Carioca voltar vivo, não é? E com o humor que ele tinha, que ele era um personagem fantástico, senão. Mas nós temos no Rio de Janeiro tantas possibilidades, como você falou, além dos predicados que ela tem. Por exemplo, foram construídos aqui no Rio de Janeiro estúdios magníficos. São 60 mil metros quadrados de estúdios prontos, que foram construídos para as Olimpíadas. Lá estão eles, intactos. Claro. Enfim, então nós temos que olhar para o cinema dentro desse contexto como um todo, de mexer nessa indústria, de fazer com que a indústria viva, porque ela vai devolver ao Rio de Janeiro milhões e milhões e milhões. E o Rio de Janeiro merece isso. Então nós temos, além das realizações, aproveitar alguns importantíssimos próprios que já existem e não são utilizados. Exatamente. Eu queria esclarecer, lhe dizer que esses estúdios já estão de posse da Quanta. Então, a Quanta é uma empresa de finalização e brasileira. Então, esses estúdios estão ocupados e funcionando. Sim. Não está funcionando ainda, que o edifício maior, mas todo o resto está ocupado pela Quanta, que é uma empresa de finalização, com estúdios, inclusive, para você filmar nos estúdios. E uma coisa que eu esqueci de dizer também, que o nosso próximo projeto se chama Amazônica, a Origem, e que é uma animação. É uma ideia do Luiz Carlos Barreto. E nós vamos trazer para o Rio de Janeiro os nossos animadores, entendeu? Que estão dispersos pelo mundo e são os melhores do mundo. Você sabia disso? Sim. Então, a nossa ideia é, com esse filme, que é um longa-metragem de animação, e nós contamos que ele tenha sequelas, não, como é que se diz? Continuações. Para podermos contar todas as lendas amazônicas e tudo. A gente começa há milhões de anos atrás, quando os dois continentes ainda estavam juntos, África e América do Sul. Depois tem... Enfim, não vou contar, não. Mas é um projeto maravilhoso do Luiz Carlos Barreto. Maravilha, parabéns, Lucy. Parabéns, Luiz Carlos. É isso aí. Muito bem. Depois do cinema, depois nós vamos finalizar aqui para todos poderem fazer um apanhado, uma análise de tudo que se falou aqui, porque, na realidade, tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Mas vamos, então...
passar agora para a dona Hildegard Ângelo a palavra. A Hildegard, que foi que é uma lutadora, que todos conhecem perfeitamente a história, que não é necessário que eu repassar. E o tema que ela vem hoje falar é exatamente sobre a animação do Rio de Janeiro, sob o ponto de vista moda, sob o ponto de vista realizações, sob o ponto de vista... quando eu chamo de animateur não é o animador de televisão como a gente aqui no Brasil classifica. O animateur francês é o animador do setor, é o cara que faz a animação do setor. E ela tem essa característica importante. Ela é uma grande animatriz, seria feminino? É? Mas, enfim, é muito importante ouvi-la, né, para que depois a gente consiga, no final, partir para algum tipo de conclusão interessante e objetiva. Hilde. Ricardo, primeiro eu quero cumprimentá-lo por você ter reunido aqui a síntese da qualidade do Rio de Janeiro. A começar por você, que faz uma falta danada você estar em atividade plena com a sua casa, animando o Rio. Isso vai ser sempre uma saudade carioca, dos grandes momentos do Rio, via Hipopótamos e todas as outras casas que você abriu. Talvez a população mudou, os hábitos mudaram, mas a memória fica. E a memória é a referência para o futuro. Você convidou o nosso querido Reinaldo Paz Barreto, que é o homem da gastronomia, é o enólogo, é o historiador, ele é o conjunto da obra do que há de mais sofisticado no Rio de Janeiro. Muito obrigado, William. Muito obrigado. Você falou como o Rio precisa de um colunismo. E o nosso Anselmo de Góes é o resistente do colunismo do Rio de Janeiro. O Rio precisa de mais Anselmos e de mais colunas, porque o motor do Rio sempre foi, essa emulação do colunismo social. Ouviu? Você vai ter muito trabalho, Anselmo. Vai ter ainda muito trabalho. Lucizinha, que é a nossa referência do cinema, com Barretão, que vão ser premiados por essa associação comercial, por iniciativa do nosso operoso presidente Josié Vilar, e o nosso britânico, nosso afro-britânico, o nosso querido Haroldo Costa, que um dos momentos mais importantes da minha vida, até intelectual, foi assistir o discurso de posse dele na Academia Brasileira de Arte, em que ele discorreu sobre Castro Alves, não foi? E o navio negreiro. E com uma emoção, com uma importância, a gente só pensa no Haroldo como homem do samba, mas não, ele é um intelectual de altíssimo nível, uma preciosa cepa intelectual, sabe? E eu tenho muito orgulho de estar ao lado dele aqui, viu, Haroldo? Meus parabéns. Então, o que o Rio de Janeiro precisa? Autoestima. O Rio de Janeiro precisa de autoestima, porque ela anda combalida. A gente está achando que está por baixo, a gente está achando que não tem dinheiro, a gente está achando que é só violência, a gente está achando que não tem saída, e tem. A prova que tem, que hoje nós temos o Josié na Associação Comercial do Rio de Janeiro, levantando a autoestima do Rio, fazendo num só dia 3 seminários diversos, lotando salões.
Há interesse. O Rio de Janeiro tem que olhar para o Rio de Janeiro e não é só ver a paisagem que está bonita, não. É ver que tudo é bonito. Que a nossa história é linda, que a nossa criatividade é linda, que os nossos artistas são os melhores. Mas o carioca, o que é que ele faz? Bota uma escultura de um estrangeiro que acha que aquilo é que deve ser valorizado. Não! O que tem que ser valorizado é a voz do Rio, é a dramaturgia carioca, é a literatura do Rio de Janeiro, é a nossa comunidade, é o que faz a Ivone Bezerra de Mello, que foi para as comunidades e descobriu arte, descobriu cultura, descobriu importância. É isso que tem que ser valorizado. Não é? É o Reinaldo. E é a Lucy que falou dos... Eu acho até que o meu prédio entrou... Você diz que não, no Bossa Nova, mas entrou no Bossa Nova como referência de Art Deco. Entrou também o prédio que eu moro. Eu também moro num prédio bacana, viu, gente? Não é só a Lucy que filma prédio bacana, não. Mas então é isso que eu quero dizer. O que o Rio precisa não é de grande novidade. É de, primeiro, esquecer o complexo de vira-lata, valorizar o que é nosso, valorizar a gente, o nosso prédio, o nosso edifício, o nosso vizinho. O pessoal olha para a favela e acha feio. Favela é lindo, gente. A favela é lindo. A favela é a idade... me lembra, aquelas cidadezinhas medievais na Europa eram como favelas. Uma casa em cima da outra em cima da outra do lado da outra. E só que aqui é com aquela criatividade do carioca. O grafite é lindo. Ah, meu muro está manchado. Não está manchado, não. O seu mundo está representado com a arte do Rio de Janeiro. Temos que ter esse olhar. Não precisa fazer muito. Tem que acreditar. Tem que gostar do Rio. Tem que perder esse complexo de inferioridade. É isso que eu quero falar. Como comunicadora, como carioca, como mulher da moda, porque, olha, é uma estiva valorizar a moda brasileira, porque o pessoal quer e gosta da referência estrangeira. É isso aí. Muito obrigada. Que gostoso escutá-la. E que gostoso saber que essa caminhada aqui, junto à Associação Comercial do Rio de Janeiro, pode contar com pessoas do nível e do naipe que estão aqui sentadas em torno dessa mesa imaginária. Muito bem, muito gostoso. Vamos depois concluir um pouco como essas energias podem estar juntas e podem andar sob a batuta do nosso presidente, novo presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, nosso Josier. Muito bem. Eu gostaria de passar agora a palavra, eu não sei para quem passar, mas eu vou passar agora a palavra para o personagem. Eu vou deixar o Anselmo, na qualidade de jornalista, de comunicador, de amigo do Rio, eu vou deixar o Anselmo por último lugar, porque o Anselmo, eu vou dar ao Anselmo a oportunidade de ouvir de todos um pouco e dar uma concluída importante na história, com a capacidade imensa que ele tem, de jornalista excepcional que é. Muito bem. Eu queria, então, escutar agora o nosso querido Haroldo Costa. Né? Eu não vou apresentar o Haroldo Costa. O Haroldo Costa é um personagem multifacetado, né? Mas sempre ligado sempre ligado às raízes do Rio de Janeiro, às raízes do Brasil. Mas ele é um símbolo do Rio de Janeiro. Ele é Orfeu, ele fez tanta coisa, o Haroldo. Né?
autor de inúmeros livros, produtor de inúmeros shows, participante de movimentos. Eu, por exemplo, tive o prazer com o Haroldo Costa de ter trabalhado muito com ele, inclusive fora do Brasil. O Haroldo Costa fez junto comigo a maior festa brasileira que houve no exterior até hoje. Em 1972, por aí. O Brasil ia receber em 74 a ASTA, que é a feira da nas Américas de turismo, Associação Internacional de... Muito bem. E nós íamos receber a ASTA aqui, e a tradição na ASTA era que o país que seria o host da próxima, ele dava a festa final para exatamente, quer dizer, motivar os participantes a vir para o Brasil, a ir para a próxima ASTA, em função do que viam, do que nessa festa. E nós tivemos a oportunidade, o Haroldo do meu lado foi o grande organizador da festa. Nós fizemos uma festa para 5.000 pessoas, num hotel naquela praça central lá de Montreal. Lembra disso? Maravilhoso. E depois disso, o que nós promovemos lá, graças ao Haroldo, foi tão espetacular que um proprietário de um cassino de Porto Rico falou: eu quero esse show que vocês produziram, esse show. É um dos shows que nós levamos no salão. Não levamos muita gente, não levamos Sérgio Mendes, Trio Mocotó, mas fizemos um show brasileiro muito legal. E eu falei assim: eu queria esse show, eu queria meu cassino. E daí fomos nós para Porto Rico, levando o show para o cassino do homem. Lembra disso, Haroldo? Que simpático. Mas, enfim, o Haroldo, ele simboliza, né, o Rio de Janeiro na sua essência do espetáculo, das coisas populares, do samba, enfim, é autor, ele é um craque. Então, tê-lo aqui nesse grupo aqui, falando a respeito das possibilidades de coisas a fazer no Rio de Janeiro e tudo mais e tal, é um privilégio, né? Um privilégio. Então, Haroldo Costa, vamos nessa. Tá difícil, hein? Depois de tantos elogios, eu vou estourar aqui, mas... Muito obrigado, muito obrigado. E nenhum elogio. Falei muito só obrigado. De algumas, poucas coisas da sua vida, mas sem fazer nenhum elogio. O elogio vem depois. Muito obrigado, boa tarde, boa noite para todos. Presidente, muito obrigado pelo convite. Realmente é um privilégio. É um privilégio participar de um encontro litero musical, porque não teve música, mas tem música lá embaixo. Não é? Até que a nossa Maria Luísa. A Associação Comercial do Rio de Janeiro parece que tomou uma injeção de efetividade, de alegria, de criatividade. Deu à cidade do Rio de Janeiro mais um polo do qual ele pode ter respeito e alegria de pertencer. Então, presidente, a sua presença, o seu mandato é um mandato que já está cheio de flores desde o início. Ricardo, entre outras qualidades, ele tem essa de elogiar os amigos e dar voz aos amigos. Eu tenho o prazer de conviver com o Ricardo já há alguns anos, já tivemos momentos de grande alegria, momentos de grandes desafios. Esse, por exemplo, que ele citou, que foi um congresso da ASTA, que é a American Society of Travel Agents, foi realizado no Hotel Queen Elizabeth, em Montreal. Nós tínhamos 15 dias, o Paulo Protásio chegou para o Ricardo e pediu um show em 15 dias. Adivinha quem o Ricardo chamou? Lá fui eu. Falei, vamos fazer esse show de qualquer maneira. Vamos fazer legal, porque é uma oportunidade, não é uma oportunidade individual,
a possibilidade profissional. Não, é a possibilidade de mostrar o Rio de Janeiro para uma plateia seletíssima e raríssima, que são os agentes de turismo do mundo inteiro. Então criamos um espetáculo, juntamos a orquestra, quando eu digo orquestra, não é uma orquestrinha, é a orquestra que fazia os bailes do Teatro Municipal. Maestro Formiga. Completamente. Trouxemos algumas naquela época ainda era o grande must, o desfile de fantasias, né? Aí levamos algumas fantasias de luxo para esse show, que também teve a presença, graças à interveniência do Ricardo, do Sérgio Mendes, que por si só já é já é o Brasil e o Rio de Janeiro cantando. E toda essa... Bom, teve muito mais coisa, evidentemente. Teve um show de flores que foi criado pela pessoa que, ao meu ver, deu a grande virada no sentido estético do carnaval carioca. Eu estou falando de Fernando Pamplona. Fernando Pamplona foi um grande professor, e no todo sentido, professor acadêmico, porque ele era da Escola de Belas Artes, e professor da vida, porque ele era acriano, que ninguém é acriano impunemente. Quer dizer, para ser acriano tem que ter coragem, aí ele teve. Ele é acriano, e através das suas veias acrianas, ele trouxe o Brasil para a escola de samba. Foi ele quem deu uma grande virada. Foi ele, o Salgueiro, graças a ele, mudou o aspecto estético do carnaval carioca, que perdura até hoje, que é um desafio permanente, e que criou também um sentido de pertencimento, um sentido assim, nós somos daqui. Porque antes, os enredos eram sempre enredos laudatórios, históricos, no sentido oficial, era a batalha daqui, era a batalha dali, era o Almirante, não sei o quê. E aí o Pamplona pensou um enredo que falaria de Debré, que ninguém sabia. Ninguém sabia quem. Debré é um nome que até então ninguém sabia. Né? O Jean-Baptiste Debré, que veio na missão francesa com Dom João VI, era um cara refinadíssimo, um conhecedor da criação humana, porque ele viajou antes do Brasil em outros países, fora Portugal, claro, em outros países, na África, onde ele foi estudar a origem de vários dos suas criações. Então, o Debré, através dessa ideia do Fernando Pamplona, foi enredo do Salgueiro, e com isso houve a grande virada no carnaval temático do Rio de Janeiro. Porque aí você começou a ter outros aspectos que a história oficial nega. Aliás, eu estou terminando de fazer um rápido comercial. Estou terminando um livro que se chama A História do Brasil na Boca do Povo, que é diferente da história do Brasil, dessa que a gente aprende, né? E continua aprendendo. Bom, então, essa festa em Montreal, que nos rendeu realmente, não só rendeu, ela foi mais além, ela transformou-se no ponto de partida para a festa que seria um ano depois. E isso coroou, de certa maneira, nosso contato profissional, que antes de conhecer o Ricardo, eu já tinha admiração por ele, porque eu sentia nas coisas que ele fazia a preocupação pelo Rio de Janeiro e pela música brasileira. O chorinho, ele deve a sua ressurreição no Rio de Janeiro, porque é a casa do choro, essa ressurreição ao Ricardo, que ele tinha o Teatro da Lagoa, e ele fez um show que juntou Paulinho da Viola, juntou Baden Powell, juntou o conjunto Época de Ouro, que era do Jacó do Bandolim, e o choro era uma coisa que estava até aquele momento muito restrito a algumas apresentações domésticas, eu diria. Então, Ricardo, como empresário, mas sobretudo como um carioca, ele trouxe o choro de volta para
para o circuito musical do Rio de Janeiro. Então, isso é uma página que tem que ser sempre lembrada, porque mudou o aspecto musical do Rio de Janeiro. E nós estamos até então, como novidade, só com a Bossa Nova, sem nenhum demérito, muito pelo contrário. A Bossa Nova era o nosso estuário, é onde chegavam todas as coisas novas. Ele trazendo o choro, ele deu uma sacudida que até hoje existe. Eu soube que no Vivo, o show do Paulinho da Viola, que foi feito agora semana passada, teve 5.000 pessoas. Então é uma coisa que é resultado disso, sem dúvida, é resultado disso. O Rio de Janeiro, todos nós aqui temos esse micróbiozinho simpático no coração, que é o amor à nossa cidade. Queremos tudo por ela, mas temos que valorizá-la. Aí ele tem toda razão. A gente tem que perder aquele complexo de cachorro magro. Nós somos cachorro, mas somos cachorro gordo. Nós criamos, nós fazemos. E sobretudo, imagine o ar, né, dado pelo presidente a essa casa, a presença de todas as pessoas que estão aqui comprometidas com uma só coisa, o Rio de Janeiro. Nós estamos pensando, Ricardo e eu, um espetáculo que vai se chamar Esse Rio que eu Amo. É uma carta de intenções amorosas à nossa cidade. Porque o Rio de Janeiro, Silvio, pode aplaudir aí. Não sei se vocês notaram, mas o Rio de Janeiro é uma das poucas cidades que tem tanta música dedicada a si mesma. E quando a gente fala de Nova York, a gente lembra logo New York e tal, cantado pelo Sinatra, você tem São Francisco, cantado pelo Tony Bennett, você tem Paris Je t'aime, cantado pelo Charles René. Então são coisas pontuais. Né? O Rio de Janeiro é de uma capacidade de renovação e de inspiração que não tem nada parecido. A linha musical desse show, Esse Rio que eu Amo, vai ser a Sinfonia do Rio de Janeiro, que é a obra-prima do Tom e do Billy Blanco. E daí a coisa vai. Então nós temos vários motivos para orgulharmos da nossa cidade. Temos que dar chance a nós mesmos de mostrar para nós e para os outros quem somos e como somos. Esta tarde, eu acho que é uma tarde que vai ficar marcada por essa comunhão geral que está presente aqui, sabendo que nós temos o privilégio de sermos todos, não necessariamente nascidos aqui, mas somos todos cariocas da gema. Obrigado. Muito bem. Você fica para o final para dar esse chute bonito. Doutor Reinaldo. O Reinaldo é um excepcional carioca, é um homem que milita na comunicação há anos. Eu o conheci na Souza Cruz. Faz um tempinho já, hein? Muito bem. Mas o Reinaldo... Só de lá eu saí há 30 anos. Perdão? Só de lá eu saí há 30 anos. Só fazer conta para trás. Tá bom. Mas o Reinaldo é um personagem que fundamental. Ele participa aqui da ação comercial, do Conselho da Ação Comercial, é isso? Conselho de Cultura. De Cultura da Ação Comercial. Mas ele, antes de tudo, ele é um grande animador. Ele é um pensador de Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa que conhece profundamente tudo o que aconteceu e sonha com o Rio de Janeiro que nós todos queremos. Então, o Ronaldo é uma pessoa imprescindível de participar de um grupo, de um mutirão, o nome não importa, que nós vamos, sem dúvida nenhuma, fazer nascer aqui na Associação Comercial, trazendo outros players importantíssimos também, mas os empresários da cidade, eles têm que
de mãos dadas, sob o comando da ação comercial, comandar esse espetáculo. Esse espetáculo de dotar o Rio de Janeiro daquilo que nós todos sonhamos. Tá? E mostrando, inclusive, que esse movimento, eu não gosto de falar movimento, essa ação, ela possa demonstrar o seguinte: ela não só é uma ação importante do ponto de vista cultural, mas é uma ação lucrativa, extremamente lucrativa. Isso é o importante. Muito bem. O importante, não, tudo é importante, mas esse final se agrega aí alguma coisa também bastante importante. Quer dizer, as coisas têm... Tudo que está se falando aqui, e que vai se falar e tudo mais tal, são produtos que vão dar a empresários resultado e irá dar, com toda certeza, a retorno para todos. Para o turismo, enfim, os cofres serão movimentados com esses movimentos. Não são atividades que começam, querem o dinheirinho daqui e dali. Não. São atividades que vão gerar muito dinheiro para o Rio de Janeiro. Então, é isso que é importante. Alô. Já tenho aqui. Boa noite a todos. Quero agradecer ao presidente Josier, que é o Juscelino da Associação Comercial, 50 anos em 5. Ao Ricardo Amaral, 5 dias. Ao Ricardo Amaral, a quem eu costumo dizer que se a mãe dele tivesse tido a infeliz ideia de tomar uma pílula anticoncepcional, o Rio seria só iluminado, não seria luminoso, não teria voz própria, luz própria. Foi o Ricardo que deu ao Rio uma energia, uma luz própria, que nos fez saltar de um balneário bonito, com um cenário mais bonito ainda, para uma cidade vital, energética, uma cidade fenícia, de comércio, indústria e cultura. Pegando os ganchos de tudo que falaram antes de mim, eu só peço à nossa vizinha, Santa Rita de Cássia, que me dê força para competir com um cast dessa categoria, eu vou abordar 8 pontos na gastronomia que modificaram a vida do Rio de Janeiro, a sociedade, a economia, o comércio e o emprego. Até mais importante do que a gastronomia como um prazer do paladar ou uma memória afetiva de cheiros, aromas e comidas. O grande fato que mudou o Rio de Janeiro foi, obviamente, 1808, a chegada da família real portuguesa. Não apenas porque veio o rei e a rainha e uma corte pequena, mas porque cerca de 15 mil portugueses, europeus, portanto, vieram para o Brasil, trazendo uma visão de que gastronomia também pode ser um elemento de economia de escala. Como a Europa vivia uma crise, haja vista que a família veio para cá, um parênteses, desde 1700 e alguma coisa, o Marquês de Pombal dizia para o irmão mais velho do Dom José, vá para lá, que lá o caixa está lá. E Dom João cultivou essa ideia quando Napoleão invadiu, ele disse, bom, então vamos. Então, a chegada da família real portuguesa trouxe, entre dezenas de modificações de temperos, de produtos, este conceito que se pode comer com uma certa economia. Por exemplo, eles trouxeram o caldo, que poderia ser sim ou não sopa. Há uma metáfora muito interessante sobre isso, chamada sopa de pedra, que era a história de um famoso peregrino que bateu num convento de madrugada, como em toda a história, uma noite gelada, o cara com fome, e pediu uma sopa. Disse, não temos. Disse, mas não tem nenhuma água? Disse, tem. Não podia aquecer, ela estava muito gelada, aqueceram água quente e com uma pedra dentro. Ele disse, não tem um pouquinho de sal? Coentro não, né? Tem. Aí botou coentro, tirou a pedra e comeu uma sopa de legumes. Então, este conceito de você fazer da água quente uma sopa, o português trouxe embutido, porque ele veio da crise, ele veio da escassez. E, além de tudo, trouxeram um player que mudou a vida do Brasil, que se chama azeite de oliva. Até então, o azeite era o dendê, conhecido pelos africanos. O de oliva foi trazido para os portugueses. Pula. 1831, desembarca dos Estados Unidos um navio trazendo 160 toneladas de gelo em cascalho, que era um conceito chinês, que foi quem inventou o sorvete, para ser o avô do sorvete. Esse gelo chegou em cascalho, embrulhado em serralho e panos de linho, e foi enterrado no Morro do Castelo. Logo depois, um italiano que era radicado aqui criou a primeira sorveteria na Galeria Kassler,
da Rua Direita, hoje 1º de março, e o sorvete, e aí veio o fato importante, teve um efeito multiplicador social. Foi o seguinte, até então, 1831, a sociedade normal, as mulheres não saíam de casa, a não ser para missa, para enterro ou para visitar um parente. Com a sorveteria, por um fenômeno que ninguém sabe explicar, começou a ter fila de mulheres esperando a hora do sorvete, que era servido em algumas horas certas para não derreter. Ora, onde tem fila de mulheres, tem fila de paqueras, tem sociedade, tem conspiração, tem uma sociedade vital em marcha. Ponto 2. Ponto 3. 1870, eu tenho aqui. O fundador desta casa, o Barão de Mauá... Mais perto da boca o nosso microfone. Perdão. Em 1800, que é a segunda data, 61, Barão de Mauá cria a primeira sociedade de gás, a primeira companhia de gás do Rio de Janeiro. E as famílias que costumavam dormir cedo no Rio de Janeiro, de então, se tomava sopa de caju para ter vitamina C e ia-se para a cama cedo. Com o Barão, com a iluminação a gás, as pessoas começaram a receber à noite. Então, as mansões do Cosme Velho, de Laranjeiras, de Botafogo, começaram a receber vizinhos, amigos, visitas. E começaram a botar as moçoiras que sabiam piano, a tocar piano, e os moçoiros que sabiam declamar, a fazer poesia, e nasceu o sarau. O sarau foi o primeiro padrinho do Rio gourmet, no sentido mais amplo da palavra, porque gastronomia vem de companheiro, e companheiro vem de companes, o que divide o pão. Então, essa ideia da confraternização nasceu, de alguma forma, com a luz que o Barão de Mauá instalou no Rio de Janeiro. Vira o século. O século começa já pronunciando um Rio que começou a ser cada vez mais francês e menos português. E com o Pereira Passos, então, ele abre a Avenida Central, segundo ele, uma artéria que vai de mar a mar, e o Rio passa a ter, então, o footing, a promenade, cinemas, gente elegante, o primeiro carro, que foi do Olavo Bilac, circulando pela cidade, parecia um pequeno Champs-Élysées tropical. Segue os anos por aí, em 1923, é inaugurado o Copacabana Palace. Deveria ter sido inaugurado em 22, para o centenário da independência. Mas como o então presidente Epitácio Pessoa pediu ao homem mais rico da época, que era o Otávio Gaine, para construir um hotel à la façon Riviera Francesa, tipo Negresco, tipo Carlton, ele contratou o arquiteto Gir para fazer o Copacabana Palace. Só que, como todo empresário, pensa duas vezes também no bolso. E perguntou-se o Gaine, qual é o metro quadrado mais barato do Rio? É areia. E ele fez o Copacabana Palace na areia. Mas nós não tínhamos tecnologia de construção na areia. Então, no dia 7 de setembro de 22, que seria assim, o grande momento da presença do rei da Bélgica, do presidente de Portugal, do presidente da Argentina, o Copacabana Palace tinha afundado. Foram todos hospedados no Hotel Glória, em casas de residências de família, e o Copa só foi inaugurado um ano depois, no dia 13 de agosto de 23. Além da beleza, além de ser esse ícone da arquitetura, da aparelhagem urbana do Rio, o Copa trouxe uma vantagem fantástica. Ele apresentou a praia ao carioca. Até então, o Rio vivia virado para dentro. E a prova mais concreta é que, do Palácio do Catete, que era o endereço mais importante do Rio, sede da presidência, ele é virado para a Rua do Catete, que é uma rua banal, e ele não chega a ver o deslumbrante cenário da Baía de Guanabara, que uma floresta de árvores impede. O sujeito mais importante aqui do Rio politicamente, que era o Pinheiro Machado, morava na ladeira das Curras. O segundo sujeito mais importante, que era o Rui Barbosa, morava em Botafogo, na São Clemente. O terceiro sujeito mais importante, que era o Machado de Assis, morava no Cosme Velho. O Rio não era ligado ao mar. Com o Copacabana Palace, estrangeiros começaram a frequentar o hotel na rota Buenos Aires-Bordeaux, que era a grande rota do turismo da época. Buenos Aires era, de longe, a cidade muito mais energética do que o Rio, em 23. Mas, com a presença dos estrangeiros que frequentavam a praia, o carioca descobriu que aquele espaço podia ser também usado para o lazer, e não apenas como um intervalo entre a calçada e o mar. Se dizia que antigamente o carioca só ia à praia, só ia ao mar com receita médica, para pegar iodo e sal. Com a praia houve um ambiente de lazer. Qual é o impacto maior? E de social, porque na praia está todo mundo de calção, o milionário e o vendedor da esquina.
Então, moral da história, a praia teve esse primeiro grande approach de integrar os vários rios e tentar uni-los. Estamos em 23, continua a vida, termina a guerra, o rio dá uma renascida com alguns momentos importantíssimos. Por exemplo, nos anos 50, São Paulo e o Rio tinham fechado um circuito muito mais próximo do que antes. Porque como o Adhemar de Barros, que era o grande político paulista da época, tinha lutado pela reeleição do Getúlio, ele vinha muito aqui. Então, o eixo Rio-São Paulo ficamos muito ativos. Qual o efeito prático? A churrascaria, que era uma invenção paulista, foi importada e veio para o Rio. E uma das primeiras churrascarias do Rio, chamada O Gauchão, perto da Lago do Machado, a segunda churrascaria Palace, na Rodolfo Dantas, em 51. Bom, nisto há, em termos de gastronomia, como impacto na economia, uma bifurcação interessante. Começa a crescer uma espécie assim de gastronomia informal. Em 53, o Bob's abre a lanchonete Bob's, e que é um sucesso de primeiro lugar, em que uma lanchonete, que teoricamente é em gastronomia um ponto menor, passou a ser um ponto de atração total e fechar quase um pacote. Se eu, cinema, Rian ou Roxy, e depois ir a Bob's, era quase uma sequência natural. Então, a ideia da gastronomia, por um lado, a gastronomia tipo de rua, começou a florescer. E na outra ponta, uma sofisticação estrelada, que era restaurantes como Le Bec Fin, que era restaurante como o restaurante do Copacabana Palace, que o Chateaubriand dizia que lá era tão caro que o bife era de ouro, daí ganhava o apelido de bife de ouro. Foi o Chateaubriand que deu esse apodo. Então, o Rio vivia essa ambivalência, que eu acho que é a grande riqueza da cidade, é nós termos uma pluralidade que deu certo. Nós fizemos da diversidade a convergência. 50 e poucos, o Rio vai encaminhando para os anos 60, que aí é, digamos, um grande mix entre o Rio solto, tropical, beira-mar, e o Rio de acolhimento a estrangeiros. Começamos a ter comidas temáticas. Chegaram os portugueses, chegaram os italianos, que um pouco mais tarde, Carlos Perico, por exemplo, ao abrir o Antiquários, provou que a comida portuguesa não era sardinha e vinho verde. Veio Dani Braga e provou que a comida italiana não era pizza nem macarronada. E vieram os japoneses e abriram o Azumi. E eu, naquela época, tinha uma coluna da Playboy e fiz a seguinte gracinha. Quando o brasileiro vai a primeira vez ao Azumi, ele fica surpreso, porque o peixe vem cru, o guardanapo vem cozido. Mas, então, aí o Rio virou esta Babel bem-sucedida, em que vários pontos, e para encurtar, para não demorar demais, mas sempre pensando no impacto econômico, o Rio criou, então, os quiosques de orla começaram a melhorar por conta da concorrência. Os restaurantes médios começaram a receber um certo tipo de público pós-cinema. O food truck. E, sobretudo, a joia da coroa, que essa é um jabutiqui, um jabuticaba glorioso, que é a comida quilo. A comida quilo, comida paga pelo peso, existe desde o mundo ao mundo. Agora, você tem no mesmo buffet ostra e acarajé, feijoada e salada, tucunaré e empadinha de camarão, escargot e linguiça. Então, é essa miscelânea que, no fundo, representa na mesa o que o Rio é na alma. É um fenício beira-mar, uma cidade solta, que já nasceu lambida pelo Atlântico, ardendo em pimenta africana, untada em azeite de português. Nós somos esse grande mix, que é, hoje em dia, e sempre foi, uma gastronomia vagamente irregular, curva, como são as montanhas, como são as mulatas do lã, mas tem um consolo. Já dizia o Niemeyer, a linha reta cansa. Por enquanto é só. Muito obrigado. Uau! O Rio de Janeiro precisa da memória não é para se inventar, não, é para se reinventar. Porque coisas fabulosas já foram feitas aqui e estão voltando a ser feitas e tal, mas nada melhor do que a memória para poder dar uma inspiração nessa virada necessária.
Por exemplo, quando o Ricardo Amaral abriu o Hipopótamos, só criatividade carioca, havia uma entrada por fora para chegar ao restaurante. Então, o que acontecia? A pessoa que não queria dizer que estava indo ao Hipopótamo, dizia, eu vou jantar no restaurante do Claude Lapierre, e fazia a safena lá por dentro, a circulação periférica. A versão sempre... Eu não entendi o Rick. Rick, meu filho, ou Rick lanchou? Aí é muita coisa. Vamos, isso é assunto para outra. Vamos lá. Foi ótimo ouvir o nosso Reinaldo, que ele é o nosso historiador do Rio de Janeiro. Quer dizer, ele tem o requinte do detalhe e vai ser muito útil nessa nossa virada do Rio de Janeiro. Vai ser extremamente útil. Muito bem. Doutor Anselmo Góes. Vamos lá. O perigoso, o fantástico Anselmo Góes. Vamos lá. Não, eu queria, enfim, ouvir todos os companheiros aqui da mesa e eu sou mesmo, eu acredito na reinvenção, no ressurgimento, assim como acredito na seção comercial, que hoje, desde a minha chegada ali na portaria, eu vi que está completamente diferente, melhorou em pouco tempo, por que não o Rio seguir esse exemplo, né? Mas Ricardo, eu queria ser um pouquinho crítico, tá? Um pouquinho crítico, é o seguinte, você falou, por exemplo, sobre os eventos, né? O Rio precisa ter um calendário de eventos, né? Eu me lembro que você foi uma das pessoas que criaram o Rio de Janeiro a Janeiro, né? Em pleno Rock in Rio, e com a presença de 3 ministros de Estado, vocês criaram o Rio de Janeiro a Janeiro. A ideia era não deixar um mês sequer sem um evento, e com isso manter uma cadeia de continuidade na indústria hoteleira, tal. Eu acredito nisso. Olha, esse movimento terminou murchando, né? Porque eu acho que também, de certa forma, o carioca é muito bom, é bom escolher mal, entendeu? A gente chegou a ter um prefeito que não gostava de carnaval, que satanizava o carnaval. Então, e ele, de certa maneira, não ajudou a colocar em pé a ideia do Rio de Janeiro a Janeiro, uma ideia tão generosa, brilhante e essencial, né? Eu me lembro muito bem disso. Também, Ricardo, é o seguinte, eu já tenho um tempinho de imprensa e eu vejo assim, a cada 5 anos, 4 anos, 3 anos, sei lá, tem um movimento aqui, reage Rio, agora vamos, é o Rio, é não sei o quê, uma passeata pela paz, todo mundo de branco no Rio Branco. E eu vejo que essas ideias são recorrentes, mas não são sustentáveis. Porque o fato concreto, Ricardo, e eu digo isso assim com o coração partido, é que o Rio sofreu vários reveses, entendeu? Vários reveses. Nós estamos aqui na estação comercial, aqui no centro, aqui perto tem a Bolsa de Valores, que já foi a grande Bolsa de Valores do Brasil. Não existia Bolsa de Valores de São Paulo, ou existia marginalmente, né? Nós estamos aqui nesse prédio, muito pertinho daqui, que você podia falar com Walter Moreira Salles do Banco Unibanco, né? Você podia falar com os Magalhães Pinto, o Zé Luiz Magalhães Pinto, do Banco Nacional. Quer dizer, é um fato concreto que aqui era, por exemplo, o mercado segurador, era todo aqui, era Independente, Sul América, Atlântica Boa Vista, Internacional de Seguro, era tudo aqui. Você tinha todos os laboratórios do Brasil, praticamente, em Jacarepaguá. Ou seja, a gente, para avançar, a gente tem que ter um sentido de autocrítica também. A gente falhou, os governantes falharam, não sei o que aconteceu, mas o que é concreto é que nós perdemos muito. Nós temos várias perdas importantes. É bom, para avançar, é bom saber disso, entendeu? Acho que você tem hoje no Rio de Janeiro uma situação que é no Brasil inteiro, mas no Rio é muito particular,
de grande avanço de processos de milícias, de violência. O sistema ferroviário do Rio de Janeiro praticamente todo dia tem um caso de roubo de metal, de não sei o quê, enfim. Nós temos muita coisa que eu, como repórter, presenciei, e, enfim, e choro com isso, porque eu gosto desse lugar, né? Eu não nasci aqui, eu sou nordestino, modesta parte, sou lá de Sergipe, de Frei Paulo, né? Mas tenho um grande amor por essa cidade, que me acolheu de maneira muito generosa, onde nasceram meus 2 filhos e os meus 4 netos nasceram aqui. Eu gosto dessa cidade, e outro dia eu estava reparando que o Rio de Janeiro é uma das poucas grandes cidades do mundo que não tem bairro chinês. Bairro chinês. Em qualquer cidade grande que você vai na Califórnia, nos Estados Unidos, em Paris, tem um bairro de asiático. Se você for a São Paulo, tem um bairro de asiático. Aqui não tem bairro judeu, né? Não tem bairro irlandês, claro, aqui não tem muitos irlandeses, como tem em Nova York. Mas é uma cidade que não tem esses bairros que congrega de segregação, porque isso, você não precisa ter um bairro chinês aqui no Rio de Janeiro, porque esses bairros existem como uma forma de proteção entre as pessoas que estão lá, dos mesmos países de origem. Então, se uma mulher ali vai dar luz, o chinês ao lado leva, tal. Aqui não, quem leva é o cearense, quer dizer, é uma cidade que tem embutido em si uma imensa generosidade e sentido de entrosamento, né? Esse sentido assim que o Darcy Ribeiro falava, das 3 raças, né? Do europeu, do índio, do negro. O Rio de Janeiro foi muito feliz, né, nessa ideia de que é uma raça só. Não existe 3 raças, existe uma raça, a raça humana. O Rio é muito campeão nisso, eu tenho muita gratidão no Rio, entendeu? E lhe digo mais a você o seguinte, eu tenho já mais de 50 anos de jornalismo, né? E eu pretendo, e venho fazendo isso, dedicar os últimos anos da minha jornada produtiva ao Rio, porque é uma bela causa, vale a pena fazer isso, né? Então, nos últimos 10 anos, 15 anos, por onde eu passo notas a favor do Rio, sempre procurando animar, procurando estimular o Rio, porque é uma grande causa. Mas, olha, é duro carregar essa causa, não é fácil. Mas, enfim, eu quero encerrar com a mensagem otimista, no sentido de que, olha, a Associação Comercial, que é uma casa centenária de Mauá, consegue rejuvenescer. O Rio também vai conseguir. Obrigado. Caro Anselmo, quando você começou a falar, até o meio das suas palavras, eu fiquei muito preocupado. Falei, puxa, mas eu estou escutando aqui do Anselmo coisas que eu não queria escutar. E eu não queria que essa plateia escutasse, essa pequena, grande plateia escutasse, né? Efetivamente, eu fiquei preocupado. Mas, quando você terminou, eu fiquei muito feliz. Quer dizer, muito feliz. Eu concordo com você plenamente de que as coisas aconteceram de forma, no Rio de Janeiro, muito estranha, né? O Rio de Janeiro, dos anos... Para não remontar uma coisa muito... O Rio de Janeiro dos anos 40, pós-guerra, tá? Era uma cidade... Virou, naquele momento, uma cidade internacional importante. Virou uma cidade internacional importante. E mais, virou uma cidade referência e uma cidade símbolo de desejo, né? Tanto é que Orson Welles baixou aqui, tanto é que Disney baixou aqui, tanto é que... Alô, tantas... Brigitte Bardot. Já não foi nos anos 40, ela já foi nos anos 60. Como você é um profundo conhecedor do Rio de Janeiro, eu também sou de outra...
Não. Você é o profundo conhecedor. Camus, aqui do Brasil, Marcelo Camus. Enfim, o Rio de Janeiro viveu, então, nos anos 40, 50, um movimento de apogeu de... Eu não sou defensor do jogo, mas foi uma pena terem fechado, por exemplo, o Cassino da Urca no final dos anos 40, está entendendo? Porque o Rio de Janeiro, que parecia que ser uma cidade com essa... Não o jogo em si, mas os cassinos trazem em torno dele outro tipo de atividade. Você pega hoje, por exemplo, para falar uma coisa... Las Vegas, o jogo em Las Vegas é o terceiro ou quarto negócio. O primeiro negócio das Vegas são eventos. É o primeiro negócio das Vegas. O segundo negócio das Vegas são os espetáculos, quer os fixos, quer os não fixos. Mas, enfim, e aí vai. Então, Las Vegas virou um centro de convenções internacionais. Hoje, compete com Atlanta, que é importante, ninguém fala aqui no Brasil, mas lá compete com Atlanta e compete com Orlando. São as 3 cidades, e uma coisa curiosíssima é que Nova York compete também com essas 3 cidades. O centro de Nova York de convenções, ninguém fala aqui no Brasil, você não vê o nome dele em lugar nenhum nunca. É importantíssimo. Mas, enfim, o Rio de Janeiro perdeu esse glamour. Foi perdendo ao passar do tempo esse glamour. Tá? E com esse glamour nós fomos perdendo também as possibilidades de um turismo internacional que atrás do glamour vem o turismo, atrás do turismo de negócio vem o turismo. O Brasil foi perdendo com algumas... Nós tivemos uma gestão turística aqui no Brasil espetacular, que foi do nosso Paulo Manuel Protásio. O Paulo, na época que foi presidente da Embratur, que foi o primeiro governo depois da ditadura. Obrigado, Eu ia falar revolução, pensei na hora e falei ditadura. Vamos nessa. Mas, enfim, depois da ditadura, as coisas que começaram a acontecer, não é? Começaram a acontecer com criatividade, mas foram se perdendo depois disso. Foram se perdendo e e o Rio perdeu essa conexão interessante. O Rio de Janeiro era o quintal... Por exemplo, o Carnaval do Rio de Janeiro, não existia um ano que o nosso Herbert Richards, que era o representante do cinema americano aqui no Brasil, que é essa associação... O Harry Stone, perdão. Ele só tem de similar o Harry Stone. O Harry Stone, que era representante da Associação de Cinema aqui no Brasil, ele fazia acontecer com que ele selecionava nomes do cinema americano espetaculares que vinham passar o Carnaval do Rio de Janeiro e fazia que, com isso, eles virassem os garotos propaganda do Carnaval do Rio de Janeiro no mundo, porque eram fotografados e essas fotografias corriam o mundo, enfim. Então, era uma motivação interessante. Isso tudo foi acabando. O Jorginho também. Mas o Jorginho pegar uma carona naquele caso do Harry Stone. Mas o Jorginho foi importantíssimo nessa história do Brasil internacional. O Jorginho movimentava, ele era o Embratur volante da época. Embaixador. Mas, enfim, essas coisas não se canalizaram, não é? E não aconteceram. Então, eu acho que o que você falou é absolutamente correto, mas aliás, essa palavra achar, eu quero tirar do meu dicionário, porque se eu não aprendi as coisas até agora, eu não vou aprender mais. Então, não tem que achar mais nada, tem que saber. Pô. Eu tenho certeza absoluta que a grande virada do Rio é o momento dela. É agora ou nunca mais.
Tá? E as coisas têm que acontecer um dia certo, hora marcada, e vamos que vamos. Ô Ricardo, Aí, se permite, eu esqueci de falar, gente, quando eu falei para ele do setor financeiro, né, migrou para São Paulo, por exemplo, e hoje em dia as grandes instituições, as instituições financeiras mais interessantes, dinâmicas de São Paulo, são dirigidas por cariocas, porque nós somos muito criativos. Nós somos... É verdade. Nós somos do Chorinho... Todos os bancos de investimento importantes são cariocas. Garantia, com Jorge Paulo Lemo, Marcelo... Esse virou internacional, mas enfim. Não, XP... BTG, que era a sede, era aqui, agora... aqui não tem isso. Mas São Paulo então é muito comum você ter muito carioca, porque o Rio continua sendo um grande polo de criatividade, muito polo. De jornalistas, Hélio Gaspari, do Rito Arazim, né? E todo mundo... mas esse pessoal migrou. E a criatividade no Rio é indiscutível, é permanente. Tanto que aqui nasceu a Bossa Nova, não é isso? Aqui nasceu o Cinema Novo, aqui nasceu o samba, junto com a Bahia, aqui nasceu o Chorinho, né? E continua sendo muito criativo. Mas se você olhar, a Ponte Aérea Rio-São Paulo tem muito carioca levando sua criatividade para o seu negócio lá e não aqui. Onde há negócio, a migração é normal. Os negócios, a migração é normal. Mas exatamente eu acho que esse momento é o momento do Rio de Janeiro. Eu acho que é um convencimento de todo mundo da potencialidade do Rio de Janeiro de fazer uma grande virada nesse setor. Está entendendo? E outra coisa, as coisas acontecem no Rio de Janeiro sem repercussão. Acontecem eventos aqui importantes no Rio de Janeiro que não repercutem, eles acabam. Não acabam. Então é o seguinte, eu vou aproveitar, então não era o meu intuito neste momento aqui, mas virou. Eu estou conversando com o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o José Vilar. Estou conversando com outras lideranças, mas a partir daqui, de implantar o plano Rio de Janeiro a janeiro, que é um plano espetacular, que acabou não dando certo só por uma razão. Ele foi imaginado aqui no Rio de Janeiro por mim. Eu trouxe em seguida o Paulo Manuel Protásio, o Boni, o Roberto Medina e o Paulo Marinho. Cada um por razões diferentes, mas pessoas capazes de imaginar e poder dar ao plano a vida que ele precisava. Tá? Muito bem. Como o plano virou um plano de governo e as relações entre o governo federal naquele momento, mais particularmente do Moreira com o Crivella, azedaram de uma reunião que nós tivemos aqui no gabinete do Crivella, no Rio de Janeiro, tá? E que a prefeitura tinha que fazer o mínimo, mas não fez. Enfim, a relação azedou. O governo acabou e o plano acabou junto. Então, mas o plano não acabou, o plano está vivo e ele vai ser implantado graças à Associação Comercial do Rio de Janeiro, outras associações que traremos juntas com absoluta certeza, já estiveram, de certa maneira, no programa, estarão agora, e nós vamos dar uma grande virada nesse plano Rio de Janeiro a janeiro. Né? Esse plano Rio de Janeiro a janeiro, nós vamos trazer junto, em primeiro lugar, o seguinte: o plano não tem interesses pessoais. Interesses pessoais existem de setores A, B e C, que estarão representados no plano, tá? Mas, exemplo, estará representado no plano a Liesa, do pessoal aí da escola de samba. Muito bem. Eles estarão representados, não é? Porque nós precisamos que eles estejam representados por diversas razões. Mas não quer dizer que
eles estarão operando, eles estarão participando com as ideias, com a interlocução, enfim, para transformar. Eu quero dizer o seguinte, não é empírico, juro que não é empírico, transformar o Rio de Janeiro na capital mundial do turismo. Juro que não é empírico transformar o Rio de Janeiro na capital mundial do turismo. Eu juro que não é empírico transformar o Rio de Janeiro na capital do turismo. Para isso tem que haver, sabe o quê? Não. Primeiro, parar com discussão ou trabalhar em ideias. Discutam nos seus nichos e venham com as ideias. Nós vamos trabalhar em cima de ideias. Não me convidem para participar de um debate. Eu não quero debater, não. Eu estou querendo realizar. Eu estou querendo fazer com que chamar, e aqui a mesa já tem aqui representantes bastante interessantes, para nós começarmos a virar isso já. Não é já. Eu, por exemplo, dei um exemplo bobo aqui, né, que tem aí o representante do DIGI, não sei o que e tal. Eu adoraria fazer, por exemplo, quando eu digo eu no singular, pelo amor de Deus, não sou eu no singular, é Rio de Janeiro, tá? Quer dizer, eu estou tão incorporado ao Rio de Janeiro que eu uso a palavra no singular, porque eu uso o verbo no singular, mas na realidade eu estou falando de Rio de Janeiro, não da minha pessoa. Mas eu adoraria ver, por exemplo, a volta do Patrono, do Zé Carioca. Sim. É um puta filme. Não é um puta filme? Não é uma coprodução que não foi com o Disney? Você está entendendo? Quer dizer, alô, esse tipo de coisa nós temos que usar. Por exemplo, tem aí um produtor de São Paulo que veio falar, olha, eu gostaria de fazer o Mr. Bean no Brasil. Eu falei, não, eu tenho um negócio para você melhor. Você tem lá, eu tenho. Vamos fazer as aventuras de Bean no Rio de Janeiro? Entendeu? Não? Nós precisamos dar uma virada no Rio. O cinema é fundamental para isso, fundamental para isso. E aqui estão dois ícones. Ícone é uma palavra, fundamental é ícone. Pô, dois ícones mesmo. Quer dizer, dois donos, fundadores do cinema brasileiro, na mais profunda das verdades. Tem aqui também o Stinha. Tinha aqui também um rapaz, nosso amigo, também que tem uma produtora. Enfim, nós temos que agora dar a grande virada. Então, eu estou exatamente trabalhando fortemente. Eu estou com 82 anos, não tenho mais direito a pensar em nada. Eu tenho que realizar. E quando eu digo eu tenho que realizar, esta realização, que não é minha pessoal, é uma realização do Estado, tá? Eu já conto com a adesão da ação comercial, que eu acho que por congregar os empresários da cidade, tem o dever de fazer isso acontecer, tá? E os governos também estão muito sensíveis. Então, acontece uma coisa. Vamos abandonar, nesse momento, a linha governamental de A, de B e do C, porque essas coisas se alteram ou não se alteram, não importa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com quem tem aí. Vamos trabalhar para os interesses do Rio de Janeiro. Tá? Então, vamos trabalhar com o Embratur, vamos trabalhar com o Ministério do Turismo, vamos trabalhar com cultura, vamos trabalhar com muita cultura, vamos trabalhar com o que tem disponível em cada governo. Tá? E vamos partir, vamos chamar, obviamente, para o movimento, deputados do Rio de Janeiro, federais e estaduais, que hajam nas suas esferas para que essas coisas aconteçam de uma maneira rápida. O mundo hoje não permite mais você pensar muito, você tem que pensar
e realizar. Nós estamos aqui falando de realização. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos atingir esse objetivo. E acho que esta mesa aqui, sob o comando do presidente da Ação Comercial, do novo presidente da Ação Comercial, do José, tem tudo para colaborar muito nisso que eu estou falando. Muito que eu estou falando. Porque nós temos aqui pessoas altamente criativas. Nós, por exemplo, há quantas comissões a gente participa? Aqui, ali, fala-se, daí vira um caderno bonito. Eu não estou falando de plano, não. Eu estou falando de realização. Eu estou falando de colocar para quebrar. Claro que atrás disso tem que ter um plano, mas não vamos ficar discutindo muito, não. Vamos discutir imediatamente e depois. Esses planos são ajustáveis. São ajustáveis. Mas se começar a querer aprimorar demais, não sai nunca. Então vamos, tá certo? Vamos fazer, vamos realizar, você sabe disso. O cinema tem aí um papel importantíssimo. Como teve o cinema, como teve na cultura americana, os Estados Unidos se difundiu através do cinema. Sim. Totalmente através do cinema. A França teve, a Itália sobressaíram internacionalmente também através do cinema. Quer dizer, só através do cinema, mas o cinema ajudou muito. Quer dizer, a cultura italiana, a cultura francesa de pós-guerra foi tão espetacular. Bom, a Inglaterra, demais. Outros países, menos. A Espanha, um pouquinho. Quer dizer, era muito local, não era tão internacional. Portugal, idem. A Alemanha, pela cultura, enfim. Mas, de qualquer maneira, o cinema... Pois não. Turismo, Álvaro Bezerra de Mello, hoteleiro. Bom, ele dizia o seguinte, que toda a vida dele, ele tentou fazer com que o turismo, a palavra turismo, fosse reconhecida como um dos maiores polos de investimento, de se ganhar dinheiro, de desenvolvimento no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele nunca conseguiu que isso acontecesse. O turismo, vocês me desculpam, o cocô do cavalo do bandido em investimentos no Brasil. Sempre foi, não é de agora. Então, a primeira coisa que eu acho que teria que fazer é revitalizar as 40 mil indústrias que nós perdemos, que tem que voltar, segurança da cidade, que ninguém fala, ou ninguém quer falar, ou resolver, porque implica uma série de coisas. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é fazer com que o turismo seja reconhecido como uma atividade que seria a atividade principal dessa cidade. Certíssimo. Você e todos aqui, de alguma maneira, você é uma lutadora maravilhosa de Rio de Janeiro, que eu acompanho tanto, arrepiei agora de pensar no Álvaro, e não tivemos mais uma convivência tão grande como tivemos no passado, mas eu te acompanho muitíssimo e admiro muito o seu trabalho e precisamos de pessoas como você para essa virada. Né? Outra coisa, só para finalizar, nós precisamos de mãos dadas. Né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, o nosso querido amigo da OAB, né? O nosso amigo Hamilton Vasconcelos. Você vê que eu entrei mal, mas acabei bem, da OAB. Importante nós temos em todo o projeto a colaboração. Vamos trazer o Ministério Público para dentro. Vamos trazer o Ministério Público para dentro e não deixar o Ministério Público ficar de pica-pau, atrapalhando a nossa vida. Tá certo, minha querida? Maravilhosa. Essa aqui é outra fantástica. O nome não veio na hora de ninguém. Aspásia Camargo, maravilhosa. Nós precisamos dar as mãos e fazer um plano. Não podemos ficar escutando o Ministério Público. Vamos fazer sentar alguém do Ministério Público do nosso lado, está entendendo? Não? Para que a coisa nasça sem
atropelos. Eu quero dar exemplos. Tem um grupo de... Um minuto? Então tá bom. Tem um exemplo, enfim, eu dou depois, mas tem coisas incríveis que não acontecem porque elas param no Ministério Público. Coisas incríveis que nós temos que trazer o Ministério para dentro. Né? E tem gente lá dentro disposta a nos escutar. Muito bem, senhoras e senhores, eu acho que vamos encerrar aqui. Eu vou devolver a palavra ao nosso presidente da Associação Comercial, muito obrigado, Ricardo. E espero que esse bate-papo nosso tenha sido útil. Né? Com certeza foi demais. Vocês não têm noção, pelo menos para mim, o quanto de aprendizado eu tive aqui ouvindo cada uma dessas figuras realmente icônicas da nossa cidade. Reinaldo, o nosso cronista do cotidiano, o nosso Anselmo, a nossa querida Lucy, Ricardo Amaral, você, como sempre, é uma figura extraordinária, a nossa Hilde e o nosso gigante Haroldo, nessa nossa construção coletiva de um pensamento a favor do Rio de Janeiro. Eu queria, para encerrar, eu sei que estão todos com seus horários, 30 segundos, eu só queria dizer a você, Ricardo, e a todos que estão aqui. Bem, eu sou médico de formação profissional, sou empresário do setor saúde, a minha vida profissional já está bem consolidada, a minha vida social está bem definida, a minha vida familiar está bem organizada e eu sou muito feliz com a minha mulher que está aqui, com os meus filhos que estão aqui, com a vida, com o meu neto que não está aqui hoje. E eu quero dizer o seguinte, eu decidi dedicar um tempo da minha vida a essa causa do Rio de Janeiro, Anselmo. Eu acho assim, eu gostei muito de ouvir o Anselmo falar das perdas que tivemos. E eu acho que essas perdas que tivemos devem ser, ao invés de serem perdas que nos desanimem, devem ser desafios que a gente tem que superar. Eu tenho absoluta convicção, e eu fiz questão de montar este painel com pessoas que têm uma trajetória, que veio do século XX, que está aqui no século XXI, que tem uma dedicação a uma causa do Rio de Janeiro, que nós consigamos nos reunir de novo. Essa instituição tem que ser essa instituição acolhedora de pessoas de boa vontade, que acreditem nesse projeto causa. Só um projeto causa como esse do Rio, como o do Zé Carioca, talvez o nome do projeto devesse ser esse, Projeto Causa Zé Carioca. Um projeto causa, ele é apaixonante, ele é transformador. Se nós nos unirmos, essa plateia aparentemente pequena pode ter um efeito multiplicador gigantesco, porque o que nós ouvimos aqui foi uma história de vida exitosa e de uma declaração de amor profundo a essa cidade que a gente vive. E eu quero agradecer a cada um de vocês que tiveram a disponibilidade de estar aqui, a gentileza de compartilhar seus conhecimentos, suas experiências, seus saberes com todos nós. Muito obrigado, continuemos juntos nessa trajetória. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Casa do Empresário, precisa que nós tenhamos esse olhar de futuro, que ela volte a ter um protagonismo para que a cidade do Rio de Janeiro volte a ser um ambiente empresarial de interesse, próspero, de riqueza, que gere emprego, que gere felicidade. Esse tem que ser o papel da nossa associação comercial, que o Rio volte a ser um lugar atrativo para se viver, para se trabalhar, para se empreender, para se investir e para se visitar. Muito obrigado a todos e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até amanhã, se Deus quiser.